Para falar de grosso modo aqui o que é a tragédia e a comédia, para dar um contexto mais, a gente pode partir sobre o que significa cada palavra. Comédia vem do grego komoida, que vem de comos, ali de procissão, porque na Grécia Antiga havia dois tipos de procissão, que eram denominadas komoi. Os jovens saíam na rua ali pedindo dinheiro, fazendo brincadeira com os habitantes, todos fantasiados de animais. E a segunda festa era mais celebrada a fertilidade ali da natureza e tudo mais. Já a tragédia vem do grego tragos odé, que significa cantos dos bodes ou canto para o bode, que se crê que é mais pelo louvor a Dionísio, já que a representação dele era um bode. Então, ao som das canções que as pessoas cantavam ali para ele, pelo coro e tudo mais, se deu esse nome de tragédia. A comédia era mais um gênero teatral literal ali que tinha o objetivo principal de provocar riso nas pessoas, entreter elas, com situações mundanas ali do dia a dia, diálogos humorísticos, personagens que lidavam com situações cômicas, já que era muito sem censura, então podia acontecer qualquer coisa. Essa tirada de censura, assim, que eles não tinham, né? Essa censura, era mais pelo fato deles não ficarem presos, os autores não ficarem presos aos mitos gregos ou romanos. Eles saíam disso, então eles podiam criar situações mundanas ali, situações do dia a dia do pessoal, da pessoa que estava na plateia. Então eles conseguiam se identificar com aquilo e isso causava riso. A comédia tende a explorar mais esse lado humorístico mesmo da vida, exagerar muito nas características dos personagens, daí que vem aquela máscara, a máscara triste, a máscara feliz. Então satiriza muito os aspectos da sociedade, como instituições, costumes, comportamentos daquela sociedade. Então a comédia leva muito mais para esse lado da leveza, mas sempre com a crítica ali, uma crítica política ou uma crítica social. A tragédia já é um gênero mais sério e solene, sabe? Que geralmente foca em personagens mais nobres ou personagens mais importantes, que enfrenta circunstâncias adversas ali, enfrenta um destino trágico, mesmo como o de Dionísio, que partiu daí, das festas de Dionísio, partiu a tragédia, partiu a comédia. Então, a gente pode perceber nisso. A tragédia lida com sistemas mais profundos, como a condição humana, a moralidade, a paixão, o sofrimento, o destino que aquele ser humano, que aquele personagem vai ter. Então, eles tendem a evocar mais essas emoções mais fortes para contemplar questões existenciais na plateia, para a plateia se sentir confrontada e pensar sobre aquilo, já que o objetivo era, entre aspas, educar ali o pessoal politicamente e socialmente através dessas tragédias, das situações, dos mitos, dos deuses. Então, explorava esses conflitos morais e as consequências desastrosas das ações dos personagens. Tipo, olha, se você fizer isso aqui pode acontecer. Isso aqui aconteceu com esse deus porque isso aqui aconteceu, entende? Então, essas ações dos personagens geravam consequências desastrosas e educavam a plateia ali, a certo modo. Na parte da comédia, a gente pode falar também sobre como era dividido. Era muito interessante como funcionava o gênero comédia no teatro grego, já que era dividido em duas partes. Tinha a parte do agon, que era onde o pessoal falava mesmo era a relação entre o protagonista e o coro. Então, ali o pessoal só assistia, o pessoal que estava na plateia. No intervalo, as pessoas tiravam as máscaras, o coro, no caso, tirava a máscara e falava com o público para definir uma conclusão sobre aquilo que acabou de acontecer, sobre aquilo que eles acabaram de interpretar, o personagem principal e o coro. Então, a seguir vinha a segunda parte, que o objetivo era esclarecer totalmente ali o que aconteceu no Agon, que era na primeira parte. Então, era muito interessante essa parte democrática, assim, deles com o público, já que eles encenavam e já no intervalo eles já buscavam respostas para o que acabou de acontecer. Então, era muito interessante como isso acontecia e nessas comédias antigas acontecia bastante, tipo, coisas de mortes e tal. Então, aconteceu a morte ali na comédia e você já tinha que tirar ali uma conclusão sobre o que acabou de acontecer sobre aquela morte, sobre o seu aprendizado sobre isso. E na segunda parte já vinha a resposta para esclarecer esses problemas que acabaram de acontecer. Então isso é muito legal, isso era uma ótima estratégia que o gênero comédia usava para reter público, reter o pessoal na plateia. E como qualquer gênero textual, literário, tiveram grandes autores. Na tragédia teve Ésquilo, Sófocles, Eurípides, que foram os três maiores ali na Grécia, no sentido de tragédia.
Eles fizeram mais de 300 obras e a gente só conseguiu, na atualidade a gente tem 10%, menos de 10% dessas obras. E na parte de comédia tinha Aristófanes, que era o maior autor de comédia da Grécia Antiga. A partir disso que a gente acabou de falar, mais grosso modo, assim, o que é literalmente a comédia e a tragédia, a gente pode tirar muitas conclusões de como funciona o Ocidente hoje em dia, de como essas coisas impactaram no mundo atual. Então, a partir dessa definição assim mais literal, assim, a gente já pode tirar boas conclusões de como funcionava e de como isso ainda afeta o mundo atual, o mundo ocidental atual.